O homem, um tarado, ele foi preso. Ele foi preso. Foi preso porque teria mostrado as partes íntimas para a criança, não é a primeira vez que ele foi preso, tá? Só que ele ficou 24 horas, menos de 24 horas preso dessa última vez e foi liberado. A população partiu para cima dele. Na saída da delegacia, ele levou o maior corridão. O pessoal queria dar uma lição nele. O que a polícia não deu, claro, não pode ter justiça para isso, né? Tudo certo. Foi liberado. Mas o povo tá indignado, porque é a terceira vez que ele foi preso pelos mesmos crimes e continua na rua e vai continuar oferecendo perigo aí às crianças. Daqui a pouco pode acontecer uma situação ainda muito pior, não é isso, Nada? Exatamente, Gerson, acho que você tratou muito bem a situação e nós vamos provar que essa questão de tempo para que aconteça algo pior é uma linha muito tênue. Mas primeiro vamos ver uma reportagem que mostra como foi a prisão desse homem, o que aconteceu, do que levou à última prisão dele. E na sequência você vai ver que ele já ultrapassou essa parte do ato libidinoso. Repito mais uma vez a diferença entre ato obsceno e ato libidinoso. Ato obsceno é, por exemplo, eu andar pelado no meio da rua ou abrir o zíper da minha calça no meio da rua e não fazer nada. Esse é o ato obsceno, só para diferenciar. O ato libidinoso é quando eu não só abro o zíper da minha calça, mas eu pratico o ato para satisfazer o meu desejo sexual, chegando às finais, para não ser tão respeitando todos que estão em casa nos assistindo. Essa é a diferenciação de ato libidinoso. E a justiça entende que o ato libidinoso dá uma pena de até 5 anos. Se você pratica esse ato na frente de criança menor de 14 anos ou faz com que essa criança pratique o ato até você, isso pode ser entendido, de acordo com o STJ, como estupro. Então é bom a gente entender primeiro isso, para você ver essa primeira reportagem. E na sequência nós vamos ver que ele já ultrapassou essa parte de simplesmente praticar o ato libidinoso. Mas você vai entender agora nessa reportagem como essa história toda começou. A cena é de uma população que não concordou com a decisão da justiça e resolveu agir com as próprias mãos. O homem que foge para não ser agredido confessou que era ele quem aparece neste vídeo cometendo atos obscenos na frente de 2 crianças de 4 e 5 anos em plena luz do dia em Maringá. A revolta dos populares é contra a atitude do suspeito e da justiça, que em menos de 30 horas depois de preso, colocou Adriano Anselmo Gonçalves, de 29 anos, em liberdade. Adriano não foi só flagrado no vídeo em que se exibia na frente das crianças, mas também no bairro Vila Esperança, na qual foi preso neste final de semana. Mesmo assim, a decisão foi favorável para a liberdade provisória. Durante a audiência de custódia, Adriano disse que tinha bebido muito. Eu não uso droga, né, realmente, e nesse dia eu tinha bebido, junto com os amigos meus, acho que eu fiquei descontrolado. Além disso, ainda afirmou que não fez aquilo para as crianças. Já para o delegado, ele conta que foi preso outra vez pelo mesmo crime que aconteceu em Paranavaí. Em Paranavaí, o senhor já foi detido por outro tipo de delito similar ao que está ocorrendo hoje? Já? Tá. Quantas vezes? Uma só. Uma ou várias vezes? Uma? Uma vez. Certo. E o que o senhor estava fazendo? Inclusive, foi anexado ao processo antigo dele um vídeo com os mesmos atos em que Adriano aparece com o órgão genital para fora. Cenas tão fortes que não vamos mostrar na televisão. Depois de ter sido cercado ao sair da delegacia, Adriano Anselmo Gonçalves teve que voltar para pedir ajuda aos investigadores e se abrigou no plantão policial. Durante a entrevista, questionei ele sobre o crime. Após ter confessado, ele disse sofrer distúrbios. Tenho um problema de distúrbio e eu estou resolvendo com tratamento. Sim. Você já fez algum tipo de tratamento contra isso daí? Não. Você não falou pro juiz então que você tem distúrbio? Eu já falei para ele. Você viu aí, Jason? Então essa é a diferenciação. Ele não pratica o ato obsceno, né? Ele não mostra apenas, ele pratica o ato de satisfazer a sua lascívia. E aí a doutora Márcia pode explicar melhor do que eu,
porque o que acontece é o seguinte, essa já é a 5ª vez, 3 vezes, depois que nós mostramos esse caso aqui no ar, uma mulher ficou desesperada. Você precisa ver o desespero dessa mulher quando ela fala do que aconteceu com ela. E aí a gente percebeu que ele já não está mais apenas na sua satisfação pessoal, ele já passou a atacar. E por isso a importância de deixar esse homem atrás das grades, o que não aconteceu. Ele saiu pela porta da frente com a autorização do Ministério Público e da Justiça para que ele procurasse um atendimento médico e não encaminhado pela Justiça para o que ele fizesse. Eu não sei, na verdade, se a Justiça deveria ou não tomar essa medida. Deixo para a doutora Márcia comentar. Mas agora eu quero que você veja, Jasson, qual foi a reação dessa mulher, vítima desse homem, da cidade de Paranavaí, ao ver na televisão, aqui na Rede TV, que ele estava saindo pela porta da frente, depois de mais uma vez praticar ato libidinoso, ou seja, satisfazer o seu desejo sexual até as vias finais na frente de crianças, como foi no domingo de apenas 3 anos de idade. A reportagem é de J. Júnior. A mulher conversou com a nossa equipe por telefone e desabafou, falando o quanto ficou revoltada ao saber da soltura de Adriano Anselmo Gonçalves, de 29 anos. O rapaz que ficou conhecido em Maringá como o tarado do Alvorada. Revolta. Eu fiquei revoltada, porque como eu não fui assim, sabe, depois da audiência, eu não fui mais atrás, eu quis apagar aquilo da minha vida, mas eu não consegui, né? Aí, quando eu vi a reportagem, que eu vi que ele estava solto, que ele ainda estava aprontando, me deu uma sensação de raiva, de revolta, ainda mais com criança, sabe? Aquilo foi pior ainda. Para mim foi horrível, foi assim, uma sensação de falar, meu Deus, aonde que nós vamos parar? A moradora de Paranavaí é uma das vítimas de Adriano. A mulher pediu para não ser identificada, porque ainda tem muito medo dele depois do que aconteceu. Em 2019, ela foi atacada pelo rapaz no meio da rua enquanto ia para o trabalho. De repente, eu senti algo me puxando por trás, sabe? E eu falei assim, meu Deus, né? Tipo assim, eu falei, Deus, que é isso? E me puxou mesmo. E tava um dia frio, eu tava de casaco, sabe? Eu tava bem agasalhada, eu sentia aquele negócio me puxando. Quando eu olhei, você não tem noção, era ele já tava com as calças, agora eu posso te contar, ele tava com as calças baixadas, sabe? Tava se masturbando. Eu comecei a gritar e ele me grudou aqui, ó, sabe? Por trás aqui, sabe? E eu comecei a gritar, pedindo socorro, e não tinha ninguém. Aí eu vinha vindo duas mulheres, né, que vinha caminhando. Só que daí, no momento, elas imaginou assim, nossa, o cara tá assaltando ela, né? Aí depois a outra falou assim, não, tem alguma coisa errada. Ele tá com as calças baixas, sabe? Enquanto ele não terminou o serviço dele, que ele queria fazer ali, ele não parava. Eu gritava para ele parar com aquilo dali. Eu falava assim, por favor, pelo amor de Deus, para com isso. E ele ficou na minha frente. Aí eu ia para um lado, ele começou a me cercar. Sabe, ele começou a me cercar. E eu fiquei impotente. Eu não sabia o que fazer, porque ele estava na minha frente. Enquanto ele não terminou, sabe, ele não parou. Paranavaí é a cidade onde o rapaz morava até pouco tempo antes de se mudar aqui para Maringá. Lá, Adriano foi preso 3 vezes por esse mesmo crime. Atos libidinosos. Inclusive, em uma das ocasiões, ele atacou uma mulher em um salão de beleza. Assustada, ela começou a pedir socorro. Os gritos foram escutados por algumas pessoas que estavam perto e correram para ajudá-la. O rapaz foi contido por populares e apanhou muito até a chegada da polícia. No entanto, 1 semana de prisão foi o maior tempo que ele ficou na cadeia entre as situações em que foi flagrado com o mesmo comportamento pervertido. Se ele está doente, por que ele não está internado? Desde aquela época. Por que ele não fez um tratamento? Não é verdade? Agora está solto. Com certeza ele vai continuar aprontando. Até quando? Até quando que nós vamos viver com esse homem? Em todas as situações até agora, a justiça entendeu que o rapaz tinha condições de responder os crimes em liberdade. Aqui em Maringá, Adriano foi flagrado em 2 ocasiões se masturbando na frente de mulheres e crianças, em um intervalo de apenas 3 dias. Preso no domingo, ele foi colocado em liberdade na segunda-feira, na audiência de custódia. O Ministério Público pugnou no sequencial 11.1, no plantão, pugnou pela conversão por conta da reincidência. Mas nós entendemos que não é caso de reincidência, né?
só por conta desse crime de lesão. Agora, então nós pugnamos pela concessão de liberdade provisória, mas ele precisa de um acompanhamento aí, passar pelo projeto, projeto Amparo, algo parecido, para acompanhar esses passos dele. Morro de medo, sabe? Mesmo estar aqui na minha casa, é tudo fechadinho, tudo organizado, eu trabalho aqui na minha casa, sabe? Mas mesmo assim, agora sabendo que ele está tão perto assim, sabe? Eu simplesmente estou em estado de choque, estou com medo mesmo, sou sincera com você, com muito medo, porque eu sei que ele está aprontando, né? Porque eu tenho minhas filhas, eu tenho minha neta, então assim, ele é um perigo para a sociedade. Ele é um perigo porque eu senti na pele do que ele é capaz. Não tenha dúvida, ele é um perigo para a sociedade e solto, né? Se ele tem distúrbio, como ele disse para a reportagem, como disse para o J. Júlio, tem distúrbio. Ou então, como ele disse lá para o delegado, eu bebi e aí perdi o controle. Quer dizer, não tem condição de viver em sociedade. Essa mulher que deu esse depoimento, essa vítima dele, né? Essa senhora, essa mulher, ela chegou a também registrar um boletim de ocorrência sobre esse fato, ô Nader? Porque isso é importante, né? Exatamente, Jasso, é isso que a gente não entende, porque ela registrou o boletim de ocorrência, ela até esperava que ele fosse punido, mas só reiterando dessa situação toda do caso dessa mulher. A pena, caso condenado, para esse caso específico, onde ele pratica esse ato libidinoso, eu até separei aqui, ele pratica contra alguém sem a sua anuência ou ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, da pena de reclusão de 1 a 5 anos. E aí a doutora Márcia pode explicar melhor o que acontece quando a pena é inferior a 5, 6 anos ou a 5 anos, vamos deixar mais específico, o que acontece com essas pessoas condenadas pela justiça, o que nesse caso ainda não aconteceu. Jasson. Bom, nós temos a situação, né, dessa importunação sexual que a pena vai até 5 anos. O que acontece no primeiro momento? Essa pessoa é autuada em flagrante, o delegado de polícia não tem o dever, né, de arbitrar uma fiança e sim, ele vai para a audiência de custódia. Lá serão decididas essas circunstâncias. Neste caso, opinou-se, né, que ele, ou determinou-se que ele fosse cumprir em liberdade, mas que fizesse algum tipo de atendimento. Mas fica a questão, esse acompanhamento, esse atendimento psicológico em relação a ele, quem está acompanhando? Onde ele vai fazer? Porque essa determinação vazia, tipo, acha que tem que fazer, vamos ver se faz, mas não determinou, o serviço que vai fazer é o serviço X, e nós queremos que você determine a presença lá. Mas sabemos que pessoas que cometem esse tipo de crime, elas não param. Ele mudou de cidade, mas não mudou de costume. E é isso que acontece, e muito arriscado quando a gente tem criança, né, numa situação dessa, né? Muito bem. Nader, obrigado pela sua reportagem, pelas suas informações, pela história que você trouxe, realmente surpreendente aí da região de Maringá pra gente aqui no nosso Balanço Geral. Eu vou dar, já, vou trazer para você, já, obrigado.